O que falta para você se inscrever no nosso canal? Estamos começando. 97% das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritos. Clica no botão vermelho e ative o sininho. Nos ajude a crescer. Obdúlio Jacinto Munos Varela, nascido em Montevidéu, no dia 20 de setembro de 1917, foi um jogador uruguaio que jogava como volante. Capitão do Maracanazo, é considerado o jogador uruguaio mundialmente mais reconhecido na história, ainda que não fosse exatamente visto como o melhor nem mesmo em sua posição, havendo outros mais técnicos. Nenhum, porém, conseguiu a dimensão de caudilho, exercida por Obdúlio, um dos poucos futebolistas condecorados ainda em vida com a Ordem do Mérito da FIFA. Varela disputou 2 vezes a Copa do Mundo FIFA e com ele a campo a seleção uruguaia jamais foi derrotada. Também foi um dos maiores ídolos do Peñarol. Homem de grande caráter, Varela era dono de uma personalidade forte e liderança nata. Celebrizou-se como capitão da seleção uruguaia campeã da Copa de 50 sobre o Brasil em pleno Maracanã. Sua ascendência sobre os companheiros, no clube e na Celeste, e sua pele mulata lhe renderiam alcunha ao Negro Ref, o chefe negro. Nelson Rodrigues, em suas crônicas esportivas, falou mais de uma vez em tons lendários sobre Varela. Disse que ele não atava as chuteiras com cordões, mas com as veias, e que a humilhação de 50, jamais cicatrizada, ainda pinga sangue. Todo escrete tem sua fera. Naquela ocasião, a fera estava do outro lado e chamava-se Obdúlio Varela. O também ex-zagueiro uruguaio Diego Lugano disse em entrevista ao programa Bola da Vez da ESPN Brasil, no ano de 2005, após ser perguntado se imitava Varela nas brincadeiras de bola quando criança, respondeu: "Você não pode brincar de ser Deus." O próprio Obdúlio, porém, desmistificava a imagem gerada em torno de si: "Eu não sou caudilho." O que gostava era jogar futebol, mandar um pouco, ordenar algo dentro de campo e nada mais. A pessoa nasce para mandar. Isso não se aprende. Eu não represento nada. Tudo o que se diga são mentiras. Sou uma pessoa como qualquer outra e a única coisa que me resta é a satisfação de ter cumprido. A glória não existe. A glória é ter amigos que gostem de ti. Com a fama não se vive. Ele também preferia usar o segundo nome Jacinto para se identificar, atribuindo a identificação com Obdúlio aos brasileiros. Nasceu pobre e asmático, no humilde bairro montevideano de Lateja, crescendo em outra localidade, na rua Pablo Pérez, na curva de La Indústria. Foi criado com os pais separados, e só depois de algum tempo foi reconhecido pelo pai. Por causa disso, usava o sobrenome materno de Varela, e não o paterno de Munos, diferentemente do que normalmente se aplica nos países de língua espanhola. Quando tinha 16 anos, já instalado no bairro de La Comercial, sua vida era futebol da manhã à noite e seu primeiro time chamava-se Fortaleza, uma das equipes de bairro. Outras desse patamar que defendeu chamavam-se Dublin e Pascoal Soma, onde ficou porque lhe deram emprego de operário de alvenaria. As atividades no Pascoal também lhe renderam a primeira viagem internacional, a Buenos Aires, em 1936. Dali passou ao Deportivo Juventude, que, diferentemente dos times anteriores, estava afiliado na Associação Uruguaia de Futebol, no equivalente à segunda divisão. Era reconhecido como marcador tenaz, eficaz no jogo aéreo e com correta distribuição de bola, ainda que nada a ponto de fazê-lo ser visto como fora de série como jogador, característica sim atribuída à sua liderança e personalidade. Ocasionalmente, também destacava-se por gols em fortes chutes de longa distância. Curiosamente, tinha os hábitos de chamar os adversários de japoneses e os colegas de time, de catalães, embora não se lembrasse como isso se iniciou, além de assoviar para pedir a bola, algo que começaria em sua passagem pelo Montevidéu Wanderers. Estreou no Wanderers em 38, em um amistoso do time B. A estreia em jogos competitivos deu-se em abril, contra o Liverpool uruguaio, no Parque Rodó. Ganhou por 3-1. Foi então adquirido pelo Peñarol. Tal como no Wanderers, sem ser previamente comunicado inicialmente a contragosto. Varela estreou pelo Peñarol em 43, contra o Sudamérica pelo torneio Competência. Ganhou por 4-0. Foi no novo clube que ele começou a jogar mais recuado, como centro-médio. Varela permaneceu no Peñarol após a greve e logo fez parte de um campeonato histórico.
Sem nenhum reforço relevante a não ser o próprio técnico Emérico Irchel, o clube arrasaria os concorrentes. Varela estreou pelo Uruguai em 39, na Copa América daquele ano. A seleção vivia um ambiente conturbado. Em função da longa greve liderada por Obdúlio e encerrada apenas em abril de 49, ela foi representada por juvenis na Copa América de 49, realizada naquele mesmo mês. E antes do Mundial, somente em março de 50 é que um novo treinador seria designado para treiná-la, Henrique Fernandes, uruguaio que treinara o Barcelona nos títulos espanhóis de 48 e 49. Na estreia, o Uruguai realizou a maior goleada da Copa, um 8-0 sobre a Bolívia. Foi o único jogo do grupo dos dois países, composto apenas por eles, em razão das desistências das classificadas seleções de Escócia e Turquia. O placar escondeu minutos iniciais complicados em que a seleção foi diversas vezes salva pelo goleiro Roque Maspuri. Classificado para a fase final, decidida em um grupo de 4 seleções, o Uruguai começou ela empatando com a Espanha graças a um belíssimo gol do capitão. Os espanhóis venciam de virada por 2-1 quando Varela, vendo que o ataque não conseguia penetrar na defesa adversária, adiantou-se de sua posição, recebeu a bola na intermediária, tirou 2 marcadores da jogada e, antes da meia-lua da grande área, acertou violento chute no ângulo direito do goleiro Antoni Ramallets. O gol, fruto de alguma sorte, foi definido como lotérico. Acertei aquele chute não com a chuteira, mas com toda a minha alma, afirmaria. Com a partida ainda em 0-0, ele chegou a salvar em cima da linha um gol espanhol. A última partida do grupo, que acabaria decidindo o torneio, seria contra o Brasil e para a seleção brasileira, bastava apenas o empate, por ter somado mais pontos ao ter vencido os mesmos adversários na fase final. O clima generalizado entre os brasileiros de que o Brasil já era campeão e foi aproveitado por Varela para instigar seus colegas, a quem já havia espalhado reportagens que noticiavam antecipadamente o título brasileiro. Após o Brasil abrir o placar com friaça, o Uruguai se reorganizou, com o Brasil desacelerando as jogadas e virou o jogo para 2-1. O Brasil acabou não tendo forças para empatar e os uruguaios sagraram-se bicampeões da Copa, calando o público estimado de 200 mil pessoas no Maracanã. Ao fim, Giggia foi demoradamente abraçado por Obdúlio Varela, que lhe dizia: "Foi gol, cãozinho, foi gol ponto e foi isso galera. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like que para ajudar nosso trabalho. Ajude também compartilhando o vídeo com seus amigos e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos."